Olha, para mim um jogo que vai ficar marcado para sempre na minha memória não é especificamente uma final, mas é um jogo eliminatório. É o jogo entre Gana e Uruguai na Copa do Mundo da África do Sul de 2010. Por tudo que aquele jogo representou em termos de emoção, tudo que aconteceu, o gol perdido por Gana no finalzinho, o pênalti, Luis Soares colocando a mão na bola, sendo expulso, o Uruguai sobrevivendo a isso, né? O pênalti perdido por Gana e depois a decisão nas penalidades máximas, aquele jogo jamais vai sair da minha memória, né, pela recuperação do Uruguai em nível internacional, a última esperança, que no caso foi perdida, das seleções africanas na primeira Copa do Mundo no continente africano, né? E por ser um jogo eliminatório, todo jogo eliminatório tem uma cara de final, né, porque alguém fica pelo caminho, acaba o torneio para alguém naquele momento, e esse jogo vai ficar marcado para sempre na minha memória. Olha, minha grande final foi a de 94, que foi a primeira vez que eu cobri uma Copa do Mundo e dei sorte do Brasil levantar o caneco. Foi um negócio emocionante, foi um clima muito tenso, uma disputa muito grande da imprensa com os jogadores, havia muita confusão. E quando o Brasil ganhou, a gente pôde confraternizar, foi um negócio legal com todo mundo, apesar da animosidade que tinha. Mas ver pela primeira vez o Brasil levantar um caneco trabalhando foi um negócio que me marcou muito. 94 é difícil de esquecer. Bom, duas finais que me marcaram a carreira foram duas finais de Copa do Mundo, né, que eu já tive a chance de fazer. Uma delas foi uma atividade que não me deu um grande retorno, porque foi a derrota do Brasil em 98, no meu primeiro grande evento internacional, transmitir a final da Copa da França, quando o Brasil perde o título para a França, então me marcou muito por ter sido a final e também por ter sido o meu primeiro grande evento internacional. E uma outra final da Copa do Mundo que foi a de 2010, né, quando eu tive a chance de narrar lá na África do Sul o título da Espanha, que ficou muito marcado também, porque foi a primeira Copa num país africano, foi a primeira Copa da Espanha que ela conquistou, né? Foi uma nova integrante aí do clube dos campeões de Copa do Mundo. Então foram duas finais de Copa do Mundo que a gente não esquece mais. Então, uma final marcante para mim, entre outras, mas uma muito marcante foi a final do Campeonato Paulista de 1988, entre Guarani e Corinthians. Eu tinha 10 para 11 anos, então eu acompanhava muito futebol na época, e torcedor do Corinthians que sou. Eu acompanhei a fase de classificação, em que o Corinthians foi bem no campeonato e tal, e a segunda fase, que foi um grupo com Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. E o Corinthians se classificou heroicamente nesse grupo, daria bastante história, mas o mais importante é que o Corinthians se classificou, superando São Paulo, Palmeiras e Santos. Do outro lado estavam Guarani, Inter de Limeira, 15 de Jaú e São José. E o Guarani brigou feio com o São José e se classificou, superou o São José e se classificou. O Guarani chegou na final favorito, com um time mais forte que o do Corinthians, tinha Evair, Neto, João Paulo e companhia. E o Corinthians tinha um time mais, como é que eu diria, robusto, um time certinho, com grandes jogadores, mas não tão forte quanto o do Guarani. Tinha o Everton, tinha o Edmar, que tinha acabado de ir embora para a Itália, tinha alguns outros jogadores muito voluntariosos. E no primeiro jogo da final, no Morumbi lotado, no final do primeiro tempo, Neto fez um gol de bicicleta antológico na entrada da área e abriu o placar 1-0 Guarani. E o Guarani já levava o empate na soma dos resultados, então o Corinthians precisava fazer muita coisa ainda. No início do segundo tempo, o Corinthians empata com o Edson e o jogo termina 1-1 no Morumbi. O Corinthians levando a decisão para Campinas na semana seguinte. Eu lembro que a expectativa era muito grande, parava-se tudo para assistir a final do Campeonato Paulista. Alô, atenção. E em Campinas, o jogo foi nervosíssimo, equilibradíssimo, como todo jogo de final costuma ser nervoso e não muito bonito, costuma ser jogo feio. E o jogo foi 0-0 e foi para a prorrogação. O Guarani levava o empate. O árbitro era o Arnaldo César Coelho. Mais 30 minutos o Guarani seria campeão se não saísse gol. E aos 4 minutos e 15 do primeiro tempo da prorrogação, Wilson Mano chuta a bola, erra o chute, e o Viola, que tinha acabado de estrear no Corinthians, estava na sua segunda ou terceira partida pelo Corinthians por aí, desvia a bola e faz o gol. 1-0 Corinthians, e a emoção de quem estava lá no Brinco de Ouro, eu estava na TV, mas de quem estava acompanhando esse jogo e torcia para o Corinthians, eu tenho certeza que não se esqueceu até hoje. O restante do segundo tempo foi um nervoso só, o restante da prorrogação. O Guarani pressionando e o Corinthians segurando. E foi tão nervoso que a época era o cronômetro ficava no estádio. O cronômetro ficava... hoje é proibido mostrar o cronômetro no placar eletrônico, mas na época ficava. E o cronômetro do Guarani começou a parar, igual o jogo de basquete. O técnico lá do
do placar no Guarani começou a parar o cronômetro toda vez que a bola saía. E o Arnaldo não quis saber nada disso e encerrou a partida no momento adequado, lá depois dos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação, e o Corinthians foi campeão. E o Viola se tornou um herói lá, ele tinha 19 anos de idade e foi o começo da carreira dele. Ele que até hoje joga em showball, é veterano, foi o começo da carreira dele e o primeiro título do Corinthians importante que eu acompanhei assim do início ao fim. Foi um momento muito marcante para mim, aquela final Guarani 0, Corinthians 1 no Campeonato Paulista de 1988. Final do Campeonato Paulista de 77, que o Corinthians estava amargando 22 anos de fila. Então eu fui no Morumbi para assistir o segundo jogo, aquele que o Corinthians perdeu de 2-1. E o que eu me lembro do Morumbi é que aquele dia tinha 120 e tantas mil pessoas e sentava um, aí tinha um outro na frente e o pessoal deitado na arquibancada, né? E quando o Vaguinho marcou o primeiro gol, quer dizer, todo mundo levantou e quando sentou não tinha mais ninguém deitado. De alguma maneira nós conseguimos se acomodar. Porém o Corinthians perdeu aquele jogo, né? Tomou a virada e na quarta-feira seguinte, quando teve a final, eu vim para São Paulo, fiquei hospedado aqui perto, não tive coragem de vir assistir o jogo, fiquei num quarto de hotel, sentado, esperando ouvir Rojão. E aí o tempo passava, eu não escutava nada, né? Quando finalmente começou os Rojões, que foi o gol, né? E logo em seguida a final, eu me lembro que eu saí e depois passei a noite andando em São Paulo aqui, peguei um cometão para Jundiaí às 5h30 da manhã, tomei um banho e vim trabalhar às 8 horas da manhã. Incrivelmente, apesar de passar a noite em claro, eu acho que foi o dia que eu trabalhei mais feliz na minha vida. Além da importância, né, a gente ser um time do exterior e disputar uma final da grandeza que é o Campeonato Brasileiro contra uma grande equipe que é o Palmeiras, eu acho que foi importante assim na vida profissional nossa, né? Porque assim, a ideia é que naqueles dois jogos que a gente não ia suportar a pressão da torcida do Palmeiras, principalmente pelo jogo do Morumbi, mas eu acho que a nossa equipe foi uma equipe batalhadora, uma equipe que jogou de igual para igual, mesmo tendo 99 mil pagantes, a maioria palmeirense. E no lance, né, entre o Leão e o Careca, acabou decidindo o jogo e nos dando um pênalti. Então, uma vitória que nos deu uma condição de ter mais tranquilidade, muito mais confiança, porque o segundo jogo era no Tudo de Ouro. E aonde lá nós fomos bem mais superiores ao Palmeiras, conseguimos ganhar novamente 1-0, mas fizemos o suficiente para ter ganhado até demais do Palmeiras. Então, foi uma conquista inédita, como é até hoje, né? O único campeão brasileiro do interior. E importantíssimo, né, na minha vida profissional, do Careca, do Zenon, daqueles jogadores que estão começando, a ficar conhecido no futebol brasileiro e mais para frente internacional também. Você podia comentar rapidamente a experiência que teve jogando ao lado do Zico? O Zico eu tive alguns jogos, né, amistosos, convivi muito com ele porque nós éramos na mesma posição. Todos sabem, né, da importância do Zico, era como jogador profissional, como pessoa também. Acho que essa convivência que eu tive com ele, já sabia, né, dificilmente eu ia conseguir ser titular da seleção, porque a gente foi convocado como da mesma posição, como meia, mas a convivência que eu tive com ele, além já de gostar muito do futebol dele, era quase considerado um ídolo na minha posição. Eu aprendi muito com ele, a convivência que nós tivemos de 80, 81, 82 na seleção brasileira, que me ajudou a ir para frente na minha vida profissional. Então foi um prazer enorme de ter convivido com ele. Eu tenho muito prazer em falar com o Diego sobre um pouco daquilo que eu fiz no futebol, que eu tive a honra de participar em diversos clubes, desde a segunda divisão de acesso com o Paulista de Jundiaí. Nós fomos campeões em 68 e no ano seguinte eu fui para o São Paulo em 69. 69, 70, campeão paulista, 71 bicampeão paulista com o São Paulo
E no tempo do Gerson, de Pedro Rocha, de Toninho Guerreiro, de grandes craques. Depois fui convidado pelo Oswaldo Brandão, fui para o Palmeiras em 72, que fui campeão. Fomos campeões paulista, invicto com 77 jogos sem perder, o Palmeiras em 72, e campeão brasileiro também, 72. Já no ano seguinte, em 73, nós ficamos campeões brasileiros. E daí para a seleção brasileira no ano seguinte, com o Oswaldo Brandão, tivemos na eliminatória da Copa do Mundo de 78 em Bogotá, e depois, na volta, eu fui dispensado pelo Palmeiras e fui trabalhar no Guarani de Campinas, onde jogamos a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras e ganhamos em cima do Palmeiras, como quem diz, mandaram-me embora e no fim a vingança, entre aspas, não foi bem vingança porque não tinha que vingar, mas foi um título muito comemorado. Já no ano seguinte, em 73, nós fomos campeão brasileiro outra vez. Em 74 não saiu nada, em 75, aliás, 74 foi campeão paulista, sim. Depois em 70 e... deixa eu ver, fazer as contas aqui, porque é muito título, nem lembro direito. Mas isso, nesse meio de tempo, eu também fui diretor da Faculdade de Educação Física de Jundiaí, que ela funcionava só à noite e dava para eu trabalhar em São Paulo de dia. E depois desse ano, fui para 78, eu fui para Campinas, como eu disse, e como já falei, por obra do destino, ficamos campeão em cima do Palmeiras. Em 80, depois eu fui para o Corinthians, rejeitei um convite em 77 de ir para o Corinthians, que o Corinthians ficou campeão depois de 23 anos, eu deixei de ir porque o Palmeiras não me deixou sair para atender um convite feito pelo Corinthians. Mas daí segui em frente e então em 82 e 83 fui bicampeão paulista com o Corinthians. Dessas disputas todas, desses títulos, tem alguma grande final aí que o senhor recorda, que tem alguma história interessante que você queria contar pra gente? Mas história interessante, viu? Interessante foi essa do Palmeiras, que quando foi contratado o novo treinador, fizeram uma limpeza. E a sujeira da limpeza, né, o lixo, ia fazer uma limpeza. Eu fui dispensado, eu e o médico, Dr. Naércio, naquela época, acreditamos que tinha sido o lixo do Palmeiras. E o lixo do Palmeiras, por capricho, como já disse aí, e destino, foi final entre Guarani e Palmeiras. E felizmente nós ganhamos em cima do Palmeiras. O lixo ganhou da vassoura.